dia! A paz de Jesus, como vocês estão? Sou Edna Maria, do canal Estações da Vida. Nesta manhã de inverno, onde o vento veio nos recepcionar nessa linda manhã, tá um friozinho aqui na minha região. E aí, onde vocês estão? Como está? Está frio? Está quente? Porque temos essas diferenças, Em alguns países até já nem inverno e nem primavera, já é verão. Então, a gente não tem essas diferenças na natureza, Mas, voltando aqui, dizer a vocês que estou aqui para refletirmos em algumas situações da vida, Ao longo da nossa vida nós vamos passando por vários ciclos, Ciclos que se fecham, ciclos que se abrem e as situações vão acontecendo, Tem altos e baixos, ou seja, a nossa vida não é assim, que vai assim sempre de uma forma, na mesma direção, aquela vidinha assim calma, pacífica, nem sempre, tem altos e baixos, Então, antes de dar continuidade aqui, gostaria de fazer um momento de oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, como estava trazendo, a questão mesmo de que a nossa vida, ela sempre tem altos e baixos, E muitas vezes, ela está muito bem, Muito bem, com uma leveza incrível, As coisas vão na mais perfeita ordem, Mas de repente surge uma situação inesperada, Ou uma notícia ruim, ou algo assim que nos desinstala, Então as preocupações chegam e mergulhamos num desespero, numa falta de paz, e o medo se aposta de nós. E ali acontece a noite escura, A noite escura da alma, muitas vezes. Então, nesse momento, vamos meditar na palavra de Deus para que nós possamos refletir um pouco acerca da nossa vida e o que fazer diante de algumas situações desse tipo, quando elas batem a nossa porta. A palavra de hoje que eu escolhi está em Mateus 14, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Naquele tempo, logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-la, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água."
Ele respondeu: Vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nossa, e esse evangelho, né? É assim, um evangelho muito interessante, né? Um evangelho belíssimo. Então, em meio aos ventos contrários, né? A noite escura, né? Quando ela chega, né? Como aconteceu com esses discípulos de Jesus, né? Porque, como eu estava falando da noite escura, né? Da alma. Então, quando ela chega, é dessa forma, né? É de repente, né? É igual os discípulos estavam, né? Com muito medo, né? Estavam passando por uma situação difícil, né? Porque os ventos contrários, né? Eles ali no mar, em alto mar, né? E de repente, Jesus aparece andando em meio às águas, né? Sobre as águas do mar. O Senhor os tranquiliza, né? Quando eles, né, ficam apavorados, assustados, né, e gritam de medo, o Senhor os tranquiliza. E ele diz assim: coragem, não tenhais medo, sou eu, né? E Pedro, né, talvez não acreditando que fosse Jesus, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus responde: vem. E Pedro desce do barco e vai. Mas quando começa a andar e sente o vento, né, forte ali, ele começa a afundar. E grita: Senhor, salva-me, pois o medo o invade, né? E nosso Senhor segura e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Né? Ele faz uma pergunta. Nem sempre é fácil manter a fé quando tudo parece desmoronar em nossa vida, né? Se voltarmos ao início do Evangelho, nós nos deparamos com algo interessante, né? Algo encantador até, né? Após despedir as multidões, nosso Senhor, ele sobe ao monte para orar a sós. A noite chega e ele continua ali sozinho, em oração. Então, o que eu achei assim interessante é que mesmo Jesus sendo Filho de Deus, mesmo ele sendo Deus, né, porque Jesus era homem e Deus, né? Então, mesmo sendo Deus, ele estava sempre em intimidade com o Pai, né? Sempre ele subia no monte, sempre ele ia orar, né? A sós ali, ele Deus. Ele tinha essa intimidade com o Pai. Se ele, né, que era o Filho de Deus, né, era Deus, sentia essa necessidade, né, de estar ali, né, intimidade com o Pai, imagine nós, né, pobres, mortais, né? Nós precisamos mais do que nunca de oração, de estarmos em sintonia com Deus sempre. Nós somos muito fracos, né? Nós passamos por situações que requer esses momentos de intimidade, né? De estar ali próximos de Deus, né? De estar em sintonia com Deus. Então Jesus, ele nos dá essa grande lição, porque ele nos dá esse exemplo, né? Da importância de orar sempre, né? Para vencermos os desafios da vida, né? Porque muitas vezes a vida traz grandes desafios. Então, através da oração, a gente consegue, né,
passar por esses desafios, né? Conseguimos passar por essas situações difíceis sem ficarmos ali estagnados, né? Desesperados até muitas vezes, né? E eu digo assim, mas muitos podem até questionar, mas como trabalhar o dia todo, um serviço exigente, um trabalho exigente, e tá tendo esses tempos de oração, de intimidade com Deus? Nem sempre é fácil, eu digo isso porque eu também já trabalhei muito, né, ao longo de minha vida, numa profissão desafiante, né? Eu trabalhava na área da educação e não só na sala de aula, né? Em outros cargos também, que requeria assim, um trabalho intenso, que não era só lá na escola, mas também em casa. Não é fácil mesmo, mas nós temos que colocar em nossa agenda esse momento com Deus, porque para que nós tenhamos forças de vencer as dificuldades, tanto do dia a dia, quanto outras mais acentuadas, né? Porque existem alguns tipos de dificuldade que requer muita sabedoria para que a gente possa passar por ela, né? E fé, né? E detalhe, fé também, né? Então, que nós possamos lembrar, eu preciso estar em sintonia com Deus. Nem que eu tenha que colocar ali na minha agenda um tempo e que eu precise até acordar mais cedo para estar em sintonia com Deus. E algo que é assim bastante interessante que o Padre Léo gostava de trazer, rezar a vida, né? Estar vivendo, né? Mas estar sempre em constante intimidade com Deus, né? Em oração, em cada situação que estivermos passando, pensar, eu preciso agir de acordo com uma cristã, um cristão, um filho de Deus. E aí, meu Deus, o que eu faço nesse momento, né? Sei que as coisas acontecem muito rápido, mas podemos dentro de nós mesmos ali, falando conosco assim embaixo, no nosso interior, no nosso coração com Deus. Meu Deus, e agora? Deus nos ouve, não precisa de, às vezes, até abrir a boca para estar dizendo também, né? É importante, mas ali nós conosco mesmo, né? Trazendo esses questionamentos, o que eu faço diante disso, meu Deus? Porque a vida é desafiante, como eu já disse, mas tudo é possível aquele que crê, não é? E para vencermos esses momentos difíceis, né, as noites escuras, né, que passamos, os invernos da vida, tem que ser com Deus. Sozinho é impossível, não tem condições de vencermos tantas situações adversas que às vezes surgem sem Deus. Eu me recordo que ao longo de minha vida eu passei por uma situação muito difícil, muito assim, ruim, um trauma que ficou, né, na minha, algo que aconteceu comigo, e eu fiquei com um trauma, e esse trauma me trazia muito medo, né? Era um medo fora do comum, era um medo que até mesmo durante o dia eu senti esse medo. Então foi algo assim que me marcou bastante. Mas quando eu fui, né, na caminhada da vida, que eu fui me encontrando assim com Deus, verdadeiramente eu fui sentindo que eu estava sendo cuidada, que eu estava sendo conduzida por Deus, né, pelo Senhor. E só mesmo com uma experiência com Ele que a gente vai percebendo e vai acreditando que Ele realmente cuida de nós. Porque se não tivermos essa experiência com Ele, de mesmo estar levando os nossos medos, as nossas angústias, nossas situações diante dEle, se não for assim, a gente não consegue provar de que Ele realmente está ao nosso lado, né? Levando, pedindo certas
que algo, né, que a gente precise, que ele tome a frente, e dessa forma a gente vai percebendo que ele está presente e que as coisas vão acontecendo, né? Então é isso, gente, não existe oração sem resposta, né? Acredite, Deus nos ouve e nossas orações são sempre atendidas, né, de alguma forma, mesmo que a gente não veja da forma, não foi da forma que a gente queria, mas Deus nos ouviu e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter uma resposta, né? Que não seja daquele jeito que a gente esperava, mas Ele trará de uma forma muito melhor, né? Então agora eu os convido, né, para que nesse momento façamos uma breve oração. Senhor Jesus, visita-nos nesse momento. Precisamos de estar próximos de Ti e que em meio às noites traiçoeiras e que a cruz pesa, como traz uma canção, que possamos confiar que estás conosco, mesmo quando não vemos e nem sentimos, pois o Senhor disse que estaria. Que todos os dias possamos sentir verdadeiramente a Sua presença. Que o Senhor nos dê forças para suportar o peso dos nossos fardos muitas vezes e que o Senhor nos ajude a carregá-lo. Obrigada, Senhor, por Sua presença em nossas vidas. Faça morada em nós e que não desesperamos quando o medo vier a bater a nossa porta, quando a insegurança estiver presente em nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por nos ajudar sempre, por estar conosco. Amém. E é isso, meus queridos, minhas queridas. Gostaria de agradecer, né, a todos vocês que assistiram esse vídeo. Peço que vocês, se foi relevante, né, esse momento de reflexão, de oração, que vocês curtam o vídeo, né, deixem um joinha, um like, e que deixem lá nos comentários, né, comente alguma coisa, né, para que nós possamos interagir ali, né, e quem não for inscrito, convido a se inscrever e até mesmo passe esse vídeo para pessoas queridas, né. E é isso. Gostaria muito assim de deixar aqui o meu abraço a todos vocês. Que Deus abençoe imensamente esse dia e a vida de vocês. Tchau!